Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Felipe Araújo, todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje é dia de eu conversar com vocês sobre mentiras incendiárias. Pois é, quem me segue lá no Instagram sabe o quanto eu surtei com esse livro, o quanto eu amei essa história. E hoje é dia de eu vir aqui no YouTube e fazer a minha resenha em vídeo para vocês deste bebê. Mas antes de a gente conversar sobre mentiras incendiárias, a minha língua já começou a travar cedo hoje. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever neste canal, tá? Vamos fazer aqui o YouTube funcionar da mesma maneira que o Instagram está funcionando. Vamos fazer o YouTube aqui bombar. Então, por favor, se inscreva neste canal. Se você já é inscrito, não se esqueça de deixar o seu like, tá? A inscrição você me ajuda e o like você ajuda ao vídeo chegar a mais pessoas. Então, por favor, se inscreva, deixe o seu like e me siga no Instagram também, tá? É a triade aí para fazer funcionar o embaixador dos livros. Dito isso, vou contar para vocês então a minha experiência com mentiras incendiárias. Quero começar dizendo que esse livro já tinha despertado meu interesse, as minhas expectativas já haviam sido criadas desde quando eu soube do lançamento, tá? Eu vi o pessoal da Faro falando desse livro, a Andrea falando nos stories lá da Faro que ela já tinha lido o livro, né, para prova e tal, que ela tinha amado demais. Desde que eu vi todo mundo comentando sobre as minhas expectativas para esse livro, para essa leitura, estavam assim exorbitantes, tá? O que eu posso adiantar para vocês já como spoiler é que todas essas expectativas elas foram atingidas com sucesso e extrapoladas até, tá? Realmente foi um livro que conversou muito comigo, que combinou muito comigo, foi uma pegada que funcionou bastante com o tipo de leitura que eu gosto. E eu vou parar de ficar elogiando o livro e vou contar para vocês o que se trata, senão vai ter 10 minutos de vídeo aqui comigo só elogiando essa obra, tá? Para quem não conhece, o que se trata Mentiras Incendiárias? Esse livro, ele seria importante, antes de entender de fato o que está acontecendo aqui, que o leitor ou a pessoa que vai pegar esse livro entenda que nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos, né, eles têm sérios problemas com queimadas, com incêndio, tá? Quem assiste jornal, quem tá direto aí nas redes sociais, vira e mexe a gente se depara com esse tipo de notícia, né, de que algum incêndio tomou proporção gigantesca lá, que queima a casa e tal. E isso é um fato, tá? Os Estados Unidos realmente passam por períodos onde queimadas são problemas gravíssimos lá, assim como furacões, terremotos e tal, as queimadas também em alguns estados são assim as grandes tragédias que acontecem todo ano. E como eu falei com vocês, muitas cidades são completamente destruídas, muitas casas são perdidas, pessoas morrem na maioria das vezes. Então isso não é ficção, não é algo fictício, é algo que realmente acontece nos Estados Unidos, é uma problemática real daquele país. E aqui esse livro vai acontecer exatamente dentro desse contexto, tá? Nós vamos ter uma cidade pequena do interior de um desses estados que sofrem com essas queimadas e tem essa problemática toda aí envolvendo incêndio. Então, o livro ele vai começar já dentro desse contexto e se a pessoa entender que esse contexto é algo real, talvez vai ter a mesma experiência que eu, porque traz o livro para uma realidade, né, que a gente sabe que existe de fato, enfim. Pelo menos para mim funciona dessa maneira. O livro ficou muito mais real e palpável a partir do momento que eu tenho ciência de que isso realmente é um problema que acontece lá. Aqui nós vamos conhecer... A língua travando. Aqui nós vamos conhecer 5 amigos, dentre eles a Hannah. A Hannah, ela é a nossa personagem principal aqui, ela é uma, né, das personagens principais e é a personagem com a qual nós vamos acompanhar todo o desenvolvimento dessa trama. E ela é filha do chefe de polícia ali dessa cidade e posteriormente, né, ele tá ali se preparando para subir de cargo, ele vai se transformar em xerife ali dessa região toda que abrange essa cidade e as cidades vizinhas também. Então, a Hannah, por ela ser filha desse policial ali, desse chefe, ela entende muito bem o perigo que é os incêndios nessa região e principalmente ela entende também o quão grave podem ser as consequências de quem provoca ou inicia um incêndio, mesmo que seja de forma acidental, de maneira acidental, tá? Esses estados lá nos Estados Unidos, né, que um deles é narrado aqui, tem leis severas, mas muito severas para quem começa um incêndio, mesmo que seja de forma culposa, né? Que é quando você não tem intenção. Mesmo que você faça isso sem ter intenção de provocar um incêndio, mesmo que seja um acidente,
as consequências são muito graves, tipo muitos anos de prisão, uma multa muito alta, você é impedido às vezes de entrar na faculdade, na universidade, e é a partir dessas consequências que nós vamos ter o ponto de partida aqui para mentiras incendiárias. Porque a Hannah, junto com os quatro amigos, eles decidem passar uma tardezinha ali no lago dessa cidade. Essa cidade é uma cidade pequena, o ponto turístico e principal ponto de encontro da garotada é um lago que é extremamente fundo, fundo mesmo, tipo, ele tem quase quilômetros, eu acho, de profundidade. E é ali a zona onde todo mundo vai se divertir, vai passar o final de semana, vai curtir. Eles vão pra lá. Acontece que o que poderia ser simplesmente uma tarde de diversão acaba tendo uma DRzinha entre eles ali e eles começam um incêndio de maneira acidental, tá? Então, assim, entendendo, né? Porque já desde o início a gente já entende, junto com a Hannah, que a problemática que as consequências de um possível incêndio poderia acarretar, quando a gente entende que eles estão começando um incêndio ali, mesmo que sem querer, a gente já sabe que a treta vai pegar e que vai ser uma treta bem pesada, tá? A gente já tem ideia disso. Só que o que a gente não sabe, e pelo menos eu não sabia, eu aprendi junto com esse livro, é que o incêndio nessas partes aí, né, lá dos Estados Unidos e mais precisamente nessa cidade, ele toma proporções gigantescas em questão, assim, de minutos. É de minutos, assim. A pessoa começou o fogo, vem um vento, alastra, sai fagulha, queima, queima, queima. Quando você vai ver, já em questão de 20 minutos, o incêndio já está fora do controle. E é exatamente isso que acontece com esse incêndio que eles começam ali sem querer, tá? Em questão de minutos, ninguém consegue controlar mais, pelo menos não, ninguém dos cinco, né, não conseguem apagar. Eles saem desesperados ali para a cidade para procurar ajuda. Só que eles não podem falar de maneira nenhuma que eles são os responsáveis por este incêndio, tá? Eles não podem falar porque, sabendo, né, entendendo as consequências que eles terão, eles não estão afim de falar que foram eles porque isso trará consequências ali realmente que vai prejudicar o futuro deles, né? Eles estão no processo de entrar na faculdade, entrar na universidade, querendo mudar de cidade. Esses amigos ali, cada um deles tem problemas com a sua própria família, então eles fazem um acordo entre si de que eles não irão contar para ninguém que eles foram os responsáveis por começarem este incêndio. Então, assim, este já vai ser o ponto inicial dessa narrativa. Nós vamos começar esse livro entendendo que eles provocaram um incêndio e entendendo também que eles têm esse pacto ali entre eles de não contar para ninguém que eles foram os responsáveis. Porém, uma coisa que eles não acreditavam que iria acontecer, e nem a gente também, quanto leitor, acreditava nisso, é que esse fogo, ele vai ser realmente uma tragédia, tá, gente? Ele vai destruir a cidade quase toda, ele vai, infelizmente, matar pessoas, né? Vai ser um incêndio que vão ter ali fatalidades, e ele vai ser um incêndio que ele vai se alastrar por semanas, tá? Vai ser um incêndio que, até ele ser controlado, ele já queimou muita parte desse estado todo ali, para vocês terem ideia é, do quanto o incêndio é realmente uma tragédia que ocorre lá nessa área, nesse estado aqui mais precisamente, né? Então, à medida que esse incêndio vai tomando essas proporções gigantescas, que vai tendo essas fatalidades, talvez esse pacto de não falar, né, feito por esses amigos, ele comece a sofrer instabilidade, né? Que sempre vai ter aquela pessoa falar, nossa, mas olha pra você ver o que está acontecendo, a gente precisa falar, a gente precisa se entregar. Só que, ao mesmo tempo que alguns desses cinco, né, vai ter essa atitude de querer falar, outros vão querer realmente se resguardar e vão falar, não, a gente não pode falar de maneira nenhuma. E uma das pessoas que não pode, né, não quer que fale de maneira nenhuma, é a própria Hannah, porque ela entende que o pai dela é o principal investigador, né, tá à frente ali das investigações sobre esse incêndio. Ela entende o quanto o pai dela ficaria decepcionado e o quanto isso prejudicaria a carreira do pai, prejudicaria o futuro dela, enfim. Ela é uma das principais pessoas que não quer que ninguém saiba que ela, junto com os amigos, foram os responsáveis por iniciarem esse incêndio, tá? Então nós vamos acompanhar a primeira parte desse livro, é bem essa parte dramática toda, envolvendo esse fala, não fala, esse incêndio se alastrando, pessoas morrendo, casas sendo destruídas, enfim, essa treta tudo ali vai ser a primeira parte, que vai ser bem um drama, tá? Ele é um livro de suspense, como eu falei com vocês, mas a primeira parte desse livro é bem mais pro drama, porque nós vamos acompanhar realmente
essa treta toda se desenvolvendo. E da metade do livro para lá, a gente chega na questão do mistério, porque um desses jovens vai decidir contar e a coisa vai desandar. E eu não vou falar mais com vocês o que aconteceu, porque senão vai ser spoiler. Mas enfim, da metade desse livro para lá, nós vamos ter uma outra pegada já, assim, bem de mistério, o que aconteceu, por que e tal, envolvendo esses 5 amigos. Nós vamos ter a polícia chegando cada vez mais perto ali nas investigações de quem são essas pessoas, né? Porque tem a polícia vai achar prova, dessa prova vai ter uma câmera, dessa câmera, enfim. A gente sabe como que funciona mais ou menos as investigações da polícia. Então, a cada vez mais a polícia vai estar perto ali, próximo de descobrir quem foi que provocou este incêndio. Então, é basicamente isso aqui que vai funcionar dentro desse livro. E aí você me pergunta assim, tá, Felipe, eu gostei do que você falou, parece ser um livro interessante, mas por que que esse livro se tornou um livro favorito para você até agora nesse ano? Gente, esse livro, ele tem uma conectividade tão grande com o leitor e ele tem uma narrativa tão acelerada, e não é acelerado no sentido de que ele vai pular coisas ou vai entregar coisas pela metade. Não, ele é um livro que realmente ele vai te entregar tudo bem feito, muito bem feito. Mas ele é um livro que a cada página vai ter uma coisa nova acontecendo, vai ter, eu não diria que um plot twist, mas ele vai ter gatilhos o tempo inteiro para fazer você querer continuar lendo. Ele é um livro que o tempo inteiro vai ter ação acontecendo, o tempo inteiro vai ter um mistério, o tempo inteiro vai ser uma tragédia, o tempo inteiro vai ter uma notícia, o tempo inteiro vai ter um desenrolar ali, que para você entender a consequência ou o desfecho desse desenrolar, você precisa continuar lendo. Então, ele é um livro muito frenético de leitura. Eu li esse livro todo, ó, e ele nem é tão fininho assim. Eu li esse livro todo em menos de 24 horas. Eu fui dormir 4 horas da manhã, no primeiro dia que eu peguei esse livro para ler, e no outro dia, 8 horas da manhã, eu já estava acordado para terminar de ler ele, de tanto assim que eu fui dormir pensando no que estava acontecendo. Então, ele é um livro que ele traz essa realidade, como eu falei com vocês, de uma problemática que de fato existe, ele traz isso, e com isso, né, paralelo a isso, ele tem uma velocidade narrativa absurdamente rápida e envolvente. Ele é um livro, como eu falei com vocês, que o tempo inteiro tem coisa acontecendo. E assim, meu Deus, como eu amei essa leitura, como foi uma experiência prazerosa e como foi uma experiência que me deixou muito feliz e muito contente. Sobre o final, não é nem um final que fala, nossa, que final, né? Não é nem um final surpreendente, mas ele é um final que até a última linhazinha ali, a última frase desse livro ainda te deixa com essa sensação de que vai acontecer mais coisas e que, nossa, fui tapeado, né? Ele é um livro que vai carregar essa carga ali de mistério, de desfecho, de outro mistério. Antes de um mistério ser solucionado, já tem um gancho para outro, já tem uma outra coisa acontecendo, uma outra tragédia, uma outra treta. E isso vai da primeira página até a última estrofe do livro, tá? Até a última frase ainda é um desfecho de outra problemática que a gente estava acompanhando durante essa narrativa toda. Então ele realmente é um livro que ele vai entregar tudo do que ele se propôs, tá? Ele tem um drama muito forte, ele tem um mistério, cada um dos personagens tem um drama particular que todos também são bem interessantes, você se importa com todos eles, você não quer que nenhum deles vá pra cadeia, vá preso, mesmo sabendo que eles são culpados, né? Que a gente sabe logo de cara que eles são culpados por esse incêndio. A gente não gostaria de vê-los realmente sendo presos ou perdendo a oportunidade de ir para a faculdade, porque a gente entende que foi um acidente. Então ele é um livro que a gente fica meio que sem saber, tipo, nossa, né, tá acontecendo isso tudo, alguém precisa ser culpado, né, alguém precisa pagar por isso, mas eu não queria que fossem os meninos, porque a gente está sabendo que é a treta deles, a gente sabe como que eles estão, eles precisam, gente, seguir a vida. Então realmente é um livro que mexeu muito comigo, eu me envolvi demais nessa narrativa, e sem sombra de dúvidas é um livro que eu vou reler muito, muito, muito em breve, tá? Assim, muito em breve mesmo, eu quero fazer a releitura desse livro, porque eu amei demais, demais, demais a experiência de leitura de Mentiras Incendiárias, tá? No mais é isso que eu queria falar com vocês. Se você ficou curioso em ler esse livro, se você ficou aí, né, instigado a conhecer, o link de compra desse livro está aqui na descrição desse vídeo. Comprando através desse link, você apoia o meu trabalho. Então, por favor, clique aqui nesse link, vá lá, compre o livro, leia e depois que ler, me chame no direct do Instagram
pra gente conversar sobre, porque, nossa, eu vou amar conversar com vocês sobre Mentiras Incendiárias com spoiler, né? Que eu vou poder contar pra vocês o que eu achei sobre cada acontecimento ali. Então, por favor, compre o livro, leia e me chame no direct para poder conversar comigo sobre a experiência de leitura. Combinado? Então é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, fiquem bem. Um beijo. Tchau, obrigado.